Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Atlético Mineiro e Curitiba na tela do NS Futebol para vocês, tá? Vamos direto para a análise. Seguinte, acho que não é surpresa nenhuma, o Curitiba está na lanterna da competição, então assim, por estilo seria muito difícil ser favorável ao Curitiba. Geralmente você vai aproximar um pouco mais ou ter alguma vantagem contra equipes ali da parte de baixo, né? E o mando de campo é do Atlético, então assim, também por mando seria muito difícil o Curitiba ser favorito nesse confronto. É um confronto onde o Atlético é franco favorito nos dois cenários, tá? Onde que se encontra o grande problema dessa análise para o Atlético, que a gente vai discutir isso agora. Se a gente for imaginar o jogo, vamos tentar fazer uma leitura completa do jogo para vocês aqui. Então, estamos olhando o seguinte, e aí a gente começa aqui de novo pelo passe, né, que a gente sempre começa por aqui, passe, progressão e as velocidades de recuperação, todas favoráveis à equipe do Atlético Mineiro. O que isso pode apresentar para você que esteja assistindo Atlético Mineiro e Curitiba? Um controle e um domínio absoluto do Atlético na partida. Tá? Então o que eu estou chamando de controle e domínio absoluto do Atlético na partida? Você colocou o jogo na TV. A TV no jogo, isso é foda, né? Mas você colocou o jogo na TV e ali quando você estiver assistindo, você vai ver o Atlético recuperando a bola mais rápido, você vai ver o Atlético conseguindo mais passes trocados, e isso vai dar a sensação de controle do jogo por parte do Atlético. Na defesa isso é importante? Na defesa isso tem sido importante para o Atlético, principalmente nesse comparativo com o Curitiba, porque ele bloqueia melhor e ele defende melhor com as ações dos seus goleiros. Então, nesse cenário, em termos de defesa, faz total sentido ter esse ponto, tá? Já no ataque, você tem por chute, ou seja, por conversão dessas ações em chute, um maior número de chutes do Atlético, e em contrapartida, na hora de converter para gol, a taxa é parecida. A taxa é parecida. Ou seja, quando a gente estiver analisando o jogo, o grande problema do Atlético não é trocar passes, o grande problema do Atlético não vai ser se proteger, o grande problema do Atlético vai ser chegar e converter o gol. Ou seja, transformar a ação de finalização em gol. Ele até finaliza mais, ele até tem mais chance pelo número de finalizações, mas ele converte muito mal. É que o Curitiba do outro lado converte mal e se protege mal, então faz duas coisas ruins, mas o Atlético Mineiro faz pelo menos uma ruim nesse caso, tá? E aí se a gente for mais à frente, o que a gente pode observar? Em laranja a gente tem o estilo do Atlético que a gente acabou de observar, em azul você tem o Atlético jogando contra equipes parecidas com o Curitiba, ou seja, equipes que vão abdicar de ficar com a posse da bola. O que acontece com o Atlético? Basicamente, a mesma velocidade de recuperação, ou seja, você tem aqui nesses cenários nenhuma alteração. Você vai ter um aumento da progressão, um aumento do passe. Você fala, poxa, então se tem esses dois aumentos e ainda mantém a velocidade, pô, tá do caramba, né? Médio. Por que médio? Aliás, médio não, né? É ruim no caso, sendo bem honesto. Eu tenho a manutenção do bloqueio, mas eu tenho uma queda da finalização de defesa. Ou seja, eu consigo até reter alguns contra-ataques, mas quando a finalização é feita no sentido de converter para gol o adversário. Eu tenho dificuldade em proteger. Quando eu estou aqui, eu tenho uma certa manutenção do chute, mas eu tenho dificuldade em converter esse chute em gol. Ou seja, eu vou buscar uma finalização, essa finalização vai vir com mais jogadores posicionados atrás da linha da bola pelo adversário, e isso acaba me dificultando em transformar a minha ação em gol, tá? Ou seja, você acaba tendo um prejuízo ali. Quando a gente olha para o lado do Curitiba, a gente tem o Curitiba em laranja, posicionado aqui pelo mando de campo, ou seja, jogando fora de casa, em azul contra equipes parecidas com o Galo, ou seja, equipes que nesse caso gostam um pouco mais da posse da bola, nesse sentido, tá? O que a gente vai entender? O Curitiba mantém uma velocidade de recuperação, não é uma equipe que vai alternar muito essa velocidade, não diminui a progressão, mas cai o passe. O que isso quer dizer? Passes mais longos, basicamente isso. Eu aposto mais no contra-ataque ainda, faço menos passes, mas eles são mais longos e percorrem mais o campo. Eu tenho uma manutenção da minha finalização, uma manutenção da minha taxa de conversão, mas se abdicar de ficar com a posse da bola, passa a ser um pouquinho mais positivo porque eu consigo me defender um pouco melhor. Então eu tenho um cenário de melhor bloqueio e melhor defesa do goleiro. Então esses dois pontos aqui fazem com que eu consiga
nesse cenário, me defender melhor. Ataco melhor? Incomoda o adversário? Não, mas eu me defendo um pouco melhor. Então temos esse ponto aí. Em termos finais, para a gente resumir toda essa parada que a gente falou agora. Favorito, Atlético Mineiro. Tá? Esse é o favorito, é o Atlético Mineiro. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Segundo, nesse cenário que a gente está analisando, como nenhuma das duas equipes converte muito bem para gol, pode ser que ao fazer um gol o Coritiba gere muitos problemas para o Atlético empatar a partida, mas há uma tendência de empate. Se o Atlético Mineiro fizer o gol, há uma tendência grande de vitória do Atlético, porque aí você tem que ter o Coritiba saindo um pouco mais, deixa espaço, gera uma situação muito atípica para essa equipe do Coritiba. Então, nesse cenário, o mais normal é que, caso aconteça um gol do Coritiba, puxa essa regra um pouco mais para próxima do empate, do que necessariamente da própria vitória, e, no caso do Atlético, fazer o primeiro gol, puxa essa regra para converter em vitória, de fato, essas ações. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.